Vamos estudar agora um pouco sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Quando eu pego um triângulo retângulo, eu posso marcar um outro ângulo nele, chamar esse ângulo aqui de θ, e nós teremos o seguinte: o lado maior desse triângulo, que é oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Nesse ângulo θ que eu marquei, eu vou ter um cateto que é oposto a esse ângulo θ. Por isso, muitas vezes vocês não entendem o sentido de cateto, do termo cateto oposto. Na verdade, ele é um cateto oposto ao ângulo θ. Então, se o ângulo θ está aqui, o cateto oposto a ele é esse. E de lado aqui do ângulo θ vai ter também outro cateto. Esse a gente vai chamar de cateto adjacente. Então, basicamente, nós temos a hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo θ e o cateto adjacente ao ângulo θ. Através desse triângulo, a gente pode obter algumas relações trigonométricas. Por exemplo, a relação do seno. Se eu quero saber qual a medida do seno desse ângulo θ, basta eu pegar a medida do cateto oposto e dividir pela medida da hipotenusa. Então, o seno do ângulo θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo θ, ele vai ser a medida do cateto adjacente, esse cateto daqui, dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo θ, a medida dela vai ser a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Bom, além disso, nós temos uma tabelinha que é muito usada quando se fala de trigonometria, que é uma tabelinha com alguns valores de referência, para não precisar ficar usando calculadora ou procurar outros meios de encontrar esses valores. Que basicamente é uma tabela contendo valores de seno, de cosseno e de tangente para os ângulos de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Observar que além do valor em graus, eu coloquei aqui um valor em pi radiano. Por quê? Porque essa medida é uma medida que é muito usada aí no cálculo 1, que vai ser muito importante para a gente durante o curso. Então, no caso aqui, 30 graus é equivalente a π sobre 6, 45 graus é equivalente a π sobre 4 e 60 graus é equivalente a π sobre 6. Basicamente, o que você precisa entender para ver essas relações, é que π ou π radiano é a mesma coisa que 180 graus. Então, se eu quero 30 graus, eu vou dividir, para obter 30 graus, eu vou dividir 180 por 6. Então, 180 por 6 vai dar 30 graus. Ou π sobre 6 é equivalente a 30 graus. Da mesma forma, se eu quero esse 45, eu posso dividir esse 180 por 4. Vai dar 45 graus. E se eu quero o 60 graus, eu vou dividir o 180 por 3. Então, daí essa equivalência aqui, Bom, além disso, nessa tabelinha, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, os valores do seno, do cosseno e da tangente de 30, 45 e 60 graus. Sendo que o seno de 30 graus é igual a meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E assim por diante. Sendo que, por exemplo, se eu quiser fazer isso aqui sem ter que decorar tudo, eu poderia fazer essa tabelinha da seguinte forma. Considerando, aqui, seno, cosseno e tangente, aqui também π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, para memorizar essa tabela de uma forma fácil, eu sei também que raiz de 1
é igual a 1. Então, poderia entender isso aqui como raiz de 1, que é 1, raiz de 2, que eu não consigo calcular, que não é exato, e raiz de 3. E venho aqui e divido tudo isso por 2. Todos eles eu divido por 2. Na linha aqui do cosseno, é a mesma coisa, só que no sentido contrário. Eu começo com raiz de 3, depois raiz de 2 e raiz de 1, que é 1. Divido novamente tudo por 2. E a tangente a gente pode fazer aqui, ó, o valor do seno dividido pelo valor do cosseno. No caso aqui, dividir esse valor por esse. Ao fazer meio dividido por 3 meio, raiz de 3 sobre 2, eu vou obter meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Eu faço a divisão de fração, que é meio, vezes divisão de fração, né? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2 sobre raiz de 3. Esse 2 com esse 2 simplifica, sobra 1 sobre raiz de 3. Para não ficar a raiz de 3 no denominador, eu multiplico isso aqui por raiz de 3 sobre raiz de 3, que é equivalente a multiplicar por 1. Então, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, o valor aqui da tangente vai ser tangente de π sobre 6, né? É raiz de 3 sobre 3. Fazendo a mesma divisão aqui do seno pelo cosseno, como aqui é o mesmo valor, então a tangente de π sobre 4 vai ser 1, e a tangente de π sobre 3 vai ser isso aqui tudo, dividido por isso. Que fazendo uma divisão de fração equivalente ao que foi feito daqui, eu vou encontrar raiz de 3. Então teria aí, né, essa mesma tabelinha aqui de baixo, porém sem precisar de ficar preocupando, né, com memorizar cada um desses valores. Basta eu saber o cálculo que é feito. Começo aqui com raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, divido todos eles por 2. No cosseno eu começo do inverso, começo da raiz de 3, depois raiz de 2, depois raiz de 1, e divido tudo por 2. E na tangente eu pego de cima e divido pelo de baixo, em todos eles. E com isso eu tenho essa tabelinha. Naquele mesmo triângulo anterior, se agora eu fixo o valor da hipotenusa igual a 1, então eu vou ter que o seno do ângulo θ, que antes era cateto oposto sobre hipotenusa, agora vai ficar cateto oposto sobre 1. Logo, o seno de θ vai ser igual à própria medida do cateto oposto. Usando esse mesmo triângulo, o cosseno de θ aqui também será dado por cateto adjacente sobre hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, então cateto adjacente sobre 1, que é o próprio cateto adjacente. O cosseno de θ é igual ao próprio cateto adjacente. E a tangente de θ, que antes era o cateto oposto sobre o cateto adjacente, como o cateto oposto vale seno de θ e o cateto adjacente vale cosseno de θ, então a tangente de θ pode ser escrita como seno de θ sobre cosseno de θ. Para estender essa ideia a outras funções trigonométricas, vamos usar agora o ciclo trigonométrico. Bom, o que é o ciclo trigonométrico, né? Ele é uma circunferência de raio 1, então daqui da origem até o círculo eu tenho uma unidade de medida, e nesse ciclo trigonométrico eu vou fazer algumas retas auxiliares. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma reta que é tangente à minha circunferência no ponto onde x vale 1. Vou fazer uma outra reta que é tangente à minha circunferência no ponto onde y vale 1.
Vou fazer uma reta auxiliar aqui também, passando pela origem e por um ponto da circunferência, inicialmente um ponto qualquer da circunferência. E vou fazer uma quarta reta auxiliar, que ela é tangente à circunferência nesse ponto aqui, que está sobre a minha circunferência. Com isso, eu obtenho essa figura aqui, onde eu tenho o seguinte, essa medida aqui, ó, considerando aqui que esse aqui fosse o meu ângulo θ, então o cateto oposto aqui, que a gente viu, ele media seno de θ. Mas se vocês observarem, essa medida aqui é a mesma medida daqui. Então posso falar que isso aqui também é seno de θ. Da mesma forma, naquele triângulo retângulo que a gente viu anteriormente, essa medida daqui de baixo, ela vai ser quem? Ela vai ser o cosseno de θ. Posso vir aqui ainda, essa medida em verde do lado daqui, é a medida da tangente de θ. Essa medida em rosa daqui de cima, que observar, né, a tangente de θ, ela está sobre aquela reta auxiliar, que é a tangente no ponto onde x vale 1, e a medida da tangente é a distância da reta do eixo x até o ponto que ela toca essa reta, essa semi-reta, né, que a gente fez aqui. Então essa distância aqui, né, é o valor da tangente desse ângulo θ. A cotangente desse ângulo θ vai ser essa medida aqui, ó. Isso aqui é cotangente de θ, que vai ser então a distância do eixo y até o ponto onde essa reta, né, corta aqui essa semi-reta, determinada aqui pelo ângulo θ. Nós podemos ver aqui ainda essa medida aqui, ó, essa medida que vai aqui do zero até aqui, isso aqui vai ser a secante do ângulo θ. E temos ainda essa medida que vai desse ponto aqui até a origem, ela é a cossecante de θ. Bom, mas então uma vez que eu identifiquei isso aqui no ciclo trigonométrico, né, eu já sei quem é quem aqui no ciclo trigonométrico, mas e se eu tenho os valores de seno de θ, cosseno de θ, eu consigo determinar quais são essas medidas? Então a gente vai ver que sim, né, a tangente de θ é a medida de seno de θ dividido pelo cosseno de θ. A secante de θ ela vai ser 1 sobre o cosseno de θ. A cossecante de θ, então aqui a secante de θ, né, que é essa medida aqui, ó, de 0 até esse ponto, é igual a 1 sobre o cosseno de θ. E a cossecante de θ, que é essa medida que vai daqui até esse ponto, ela é 1 sobre o seno de θ. E a cotangente de θ, que é essa medida aqui em rosa, ela é 1 sobre a tangente de θ. Então, com essas relações trigonométricas, né, a gente consegue trabalhar aí com essas funções através de seno e cosseno e encontrar os valores das demais funções, tanto da tangente quanto da secante, da cossecante e da cotangente.